No vídeo de hoje, você vai ver na prática como a reatância capacitiva do capacitor influencia no funcionamento do circuito. Se você está disposto a aprender um pouco mais sobre esse assunto, segue assistindo esse vídeo. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje, nós vamos ver na prática o capacitor influenciando com sua reatância capacitiva o funcionamento de uma carga conectada a uma rede AC. Para isso, antes da gente ir para a bancada e eu lhe mostrar isso na prática, é necessário que você relembre um assunto que foi estudado no módulo 4 da Básica 1, que é a associação em série e associação em paralelo de capacitores. Para o vídeo de hoje, eu vou utilizar esses dois capacitores. Esse capacitor aqui, que tem um código de cores 754, portanto, é um capacitor de 750 mil picofarads. E esse outro capacitor, que tem como inscrição 474, ou seja, 470 mil PF. 750 mil PF, 470 mil PF. O que significa dizer que eu vou associar esses dois capacitores em série e eles vão me dar um valor de capacitância total que vai influenciar com um valor de reatância capacitiva. Quando eu associar esses dois capacitores em paralelo, a capacitância total vai mudar e a reatância capacitiva também. Como a reatância capacitiva depende de como eu associar esses dois capacitores, você vai ver na prática como a carga resistiva que será colocada em série com ele vai se comportar quando eles dois forem conectados em série ou quando eles dois forem conectados em paralelo. Eu vou desenhar aqui na lousa um circuito contendo dois capacitores associados em série, alimentados por uma fonte de alimentação, para que você relembre as características elétricas desta associação. Então, segue assistindo o vídeo. Pronto, agora eu tenho ali um gerador, um interruptor e dois capacitores associados em série. A associação em série diz que de capacitores, que para associar capacitores em série, basta unir o fim de um ao início do outro. Então nós temos aqui um nó, que é o nó de Kirchhoff, nós temos o fim de um capacitor associado ao início do outro. Eu mostrei no início desse vídeo que eu vou trabalhar com dois capacitores associados em série de valores diferentes. Um dos capacitores tem o código 754. Este código identifica um capacitor de 750 mil PF. Convertendo, nos dá um capacitor de 750 nano. E convertendo para micro, equivale a um capacitor de 0,75 microfarad. Portanto, eu vou colocar aqui o valor em micro para facilitar o nosso raciocínio. Pronto. O capacitor C1 é um capacitor de capacitância 0,75 micro e suporta entre as placas 250 volts. O capacitor C2, como você também viu no início desse vídeo, ele é um capacitor que tem um código 474, ou seja, 470 mil picofarad, que equivale a 470 nano, que equivale a 0,47 microfarad. Agora nós temos os dois capacitores com os valores indicados e vamos aplicar a ele uma fonte de 230 volts. Pronto. Agora já dá para a gente relembrar as características dessa associação em série de capacitores. Sabemos
né? Que quando eu fechar essa chave interruptora, a fonte ela não enxerga dois capacitores, ela enxerga apenas a capacitância total. Então, para a fonte, não existe um capacitor de 0,75 micro e nenhum de 0,74, 0,47 que digo. Concorda? Existe apenas um capacitor, que é justamente a capacitância total ou equivalente. Como é que a gente calcula a capacitância total de uma associação em série de capacitores? Nós aprendemos isso lá no módulo 4 da Básica 1. Basta a gente utilizar a fórmula da associação em paralelo do resistor. Lembra disso? Então, como seria? Ficaria assim, ó. Capacitância total é igual à relação do produto pela soma de quem? De C1 vezes C2 sobre C1 mais C2. Então, neste caso, eu vou multiplicar 0,75 vezes 0,47 e o resultado eu vou dividir pela soma deles dois, 0,75 mais 0,47. Então, esse resultado aqui desta relação, ou seja, a relação desse produto pela soma, vai me dar como final a capacitância total, ou seja, o que a fonte enxerga. Então, eu vou calcular para poder a gente chegar ao valor de capacitância total. O resultado da associação em série destes dois capacitores resultou em um único aproximado de 0,289 microfarad. Portanto, a fonte ela está enxergando um único capacitor de 0,288 microfarad. Isso nos leva a crer que o nosso cálculo está correto, porque quando nós associamos dois capacitores em série, o resultado desta associação resulta em uma capacitância total que seja menor do que o menor valor do capacitor associado ao circuito. O menor valor associado ao circuito é 0,47 micro. O resultado da capacitância total foi 0,289 micro, portanto, menor do que a menor. Então, este cálculo está correto. Pronto. Então, a primeira característica de uma associação em série de capacitores é essa, onde a capacitância total é menor que a menor. O que significa dizer que, quando eu associar em série, este valor de capacitância vai influenciar numa reatância, num valor de reatância capacitiva, no circuito que eu vou montar daqui a pouco e mostrar para você na prática. Claro, quando a gente associar esses capacitores em paralelo, teremos outro valor de capacitância que influenciará de outra forma no circuito. Portanto, a capacitância total aqui será igual CT a 0,289 microfarad. Então, 0,289 microfarad será a capacitância total. Você também deve estar lembrado ou lembrada que quando se associa dois capacitores em série, o capacitor de menor capacitância vai ficar com maior parcela de tensão da fonte. Concorda? O capacitor de 0,47, portanto, vai ficar com maior parcela de tensão da fonte. Quando eu fechar essa chave, a maior parcela de tensão dos 230 volts ficará retida em C2. A menor parcela de tensão de 230 volts ficará retida em C1. Isso é fácil da gente comprovar através da fórmula da própria capacitância. Lembra da fórmula da capacitância? A fórmula da capacitância diz o seguinte: C é igual
a quantidade de cargas, a relação, né, da quantidade de cargas em uma das placas do capacitor dividido pela tensão que você aplica nele. Essa é a fórmula da capacitância. Como eu sei que este capacitor de menor capacidade vai ficar com maior parcela de tensão da fonte, então a minha preocupação é saber quantos outros ficarão retidos nele. Concorda? Então, neste caso, o que é que eu faço? Para saber qual o valor de tensão que fica retido no capacitor de menor capacitância, basta eu pegar a própria fórmula da capacitância e mudar os termos dessa equação. Então, eu tenho capacitância, quantidade de carga em coulomb e eu tenho a tensão aplicada. Como eu quero saber qual o valor de tensão que este capacitor fica lá retido nele, o que é que eu faço? Eu mudo os termos da equação para primeiramente calcular a quantidade de cargas que esses capacitores ficarão submetidos quando eu fechar esta chave. Então analise. Para calcular a queda de tensão em cima de C2, eu preciso primeiramente calcular a quantidade de cargas que cada capacitor ficará submetido quando eu fechar a chave SW1. Então, para calcular a quantidade de cargas, o que é que eu faço? Simplesmente trago o Q para o lugar do C. Não é um termo desconhecido agora que a gente quer encontrar? Vamos lá, então fica assim, ó. Q, que é a quantidade de cargas que eu quero encontrar, será igual. O C passa agora para o lugar do C, multiplicando a tensão. Pronto, perceba. Se eu pegar agora a quantidade de capacitância e multiplicar pela tensão da fonte, eu tenho a quantidade de carga que cada capacitor ficará submetido. Isso vai me permitir calcular a queda de tensão, seja em C1 ou em C2. Vamos ver? Bora! Então, Q, que é o que eu quero saber, será igual a capacitância total ou equivalente 0,289 micro vezes a tensão que ele será submetido, 230 volts. Então, quando eu multiplicar este valor de capacitância pela tensão aplicada, eu terei a quantidade de carga. É isso que eu vou fazer agora na calculadora. O resultado foi 66,47 microcoulomb. Pronto. Agora eu já tenho a quantidade de cargas de carga que cada capacitor ficará submetido nessa associação, que é igual a 66,47 microcoulomb. Agora ficou fácil. Se eu tenho a quantidade de carga e eu tenho a tensão aplicada, eu tenho a capacitância do capacitor, eu posso agora tranquilamente calcular a tensão que ficará submetida aqui. Como? Mudando novamente os termos dessa equação, que é a equação fundamental da capacitância. O que é que eu quero encontrar agora? Eu quero encontrar tensão. Então eu vou mudar tensão pela capacitância, para poder encontrar exatamente o termo desconhecido, que é a tensão em cima de C2. Então, a tensão passa para o lugar de C, que fica Q dividido por C. Perceba agora que essa nova equação, ela vai me permitir calcular a queda de tensão em cada capacitor da associação. Por quê? Eu tenho a quantidade de cargas que eles ficarão submetidos, cada um deles, e tenho a capacitância individual de cada um. Então, se eu pego agora a quantidade de carga, que é 66,47,
e dividir pela capacitância de cada capacitor, eu encontro a tensão retida em cada um. Dissemos que o capacitor C2 de menor capacitância é o que fica sempre com maior parcela de tensão da fonte. Portanto, vamos começar calculando a queda de tensão em cima dele. Fica assim, né? Tensão em cima de C2 será igual a quantidade de cargas que ele vai ficar submetido, 6647 microcoulomb, dividido pela capacitância do capacitor C2, 0,47 microfarad. Quando eu dividir 6647 por 0,47, eu vou ter o valor da tensão que vai ficar retida em cima de C2. Vou para a calculadora novamente. 141,42 volts aproximadamente é a tensão que ficará retida em cima de C2. Ou seja, dos 231 volts que eu tenho na fonte, 141,42 volts ficarão retidos em cima de C2. Agora eu vou calcular aquela tensão em cima de C1. Eu posso pegar 230 e subtrair de 141,42, ou eu posso utilizar o mesmo raciocínio, pegar a quantidade de cargas de 6647 microcoulomb e dividir pela capacitância do capacitor, que é de 0,75 microfarad. Então eu fico à vontade. Vou para a calculadora novamente. 88,62 volts é o resultado aproximado da tensão em cima do capacitor C1. 88,62 volts. Se a gente soma agora esses dois valores, nós teremos o valor aproximado à tensão da fonte. Perceba, isso aqui nós estudamos no módulo 3 da básica 1. Esse comportamento aqui já é da segunda lei de Kirchhoff, quando ele diz que a soma das quedas de tensão é igual à tensão da fonte. Não foi assim que a gente aprendeu? E realmente é. Numa associação em série, lembre-se disso, né? De capacitores, toda vez que a gente associa os capacitores em série, primeiro, a capacitância total, ela não soma, ela não aumenta que nem no resistor, ela diminui, né? Se a gente estivesse associando dois resistores em série, a resistência total seria maior que a maior. Nós estamos associando dois capacitores em série. Então a capacitância total é menor que a menor. Mas por que isso? Porque quando associa dois capacitores em série, a capacitância não aumenta. Porque para a fonte, as placas dos capacitores estão distanciadas. Inclusive dá para você ver isso aqui, ó, no próprio esquema. Perceba, para a fonte, essa placa aqui é uma e essa placa aqui é a outra. Portanto, olha, a fonte enxerga os dois capacitores como um capacitor onde as placas estão totalmente distanciadas uma da outra. Totalmente não, mas muito distanciadas uma da outra. Ou seja, o que a fonte enxerga é isso, um capacitor com placas distantes. E você aprendeu no módulo 4, que é o módulo capacitor da básica 1, que quanto mais a gente distancia as placas de um capacitor, menor será a sua capacitância. Quanto mais você aproxima as placas, você aumenta a capacitância do capacitor. Quanto mais você distancia as placas, você diminui a capacitância do capacitor. Então, quando você associa dois capacitores em série, o que a fonte enxerga é uma placa de um lado e a outra placa do outro. Então, aquele meio para a fonte não existe. Portanto, para ela, eu tenho um capacitor com placas distantes. Por isso que a capacitância cai. Entendeu?
Beleza? Então, uma vez a gente tendo as quedas de tensão, temos a segunda característica, né? A primeira é a capacitância é menor que a menor. Confirmamos, menor do que 0,47, ela foi 0,289. A segunda característica é justamente em relação à queda de tensão. O capacitor de menor capacitância fica com a maior parcela de tensão da fonte. E isso vai dar para a gente ver lá na prática. Quando eu montar o circuito, você vai perceber, eu vou montar e vou medir, para que você veja em loco que o capacitor de 470 mil PF vai ficar com a maior parcela de tensão da fonte, como nós acabamos de calcular aqui. Ok? Pronto. Então, o que deve ficar registrado dessa revisão que a gente fez agora do capacitor associado em série? Que quando a gente associa dois capacitores em série, a capacitância total ela é menor que a menor capacitância associada ao circuito. Perceba então que, como essa capacitância é uma capacitância baixa, olha, quanto menor a capacitância, maior a reatância. Tá lembrado? Tá lembrada do vídeo 1? Não é assim? A fórmula de X de C é igual ao inverso de 2πfc. Então, se eu diminuo a capacitância, que foi o que aconteceu aqui, ó, a capacitância diminuiu, a tendência da reatância é aumentar. Então, na prática, a associação em série, ela deve se comportar com uma resistência muito grande para a passagem da corrente no circuito e vai influenciar de uma forma lá no funcionamento da carga. Agora vamos para o raciocínio da associação em paralelo. Quais são as características da associação em paralelo que vão influenciar na reatância capacitiva do capacitor? Eu vou apagar esse circuito série e agora nós vamos raciocinar, relembrar a associação paralela de capacitor para a gente ir para a prática com esse conceito e entender a aula prática. Se você está entendendo até aqui, já deixa o teu like no vídeo, porque isso vai ajudar a gente a continuar produzindo vídeo de qualidade para você. Valeu? Vou desenhar agora os mesmos capacitores associados em paralelo. Pronto. Esquema elétrico de uma associação em paralelo desses dois capacitores desenhado. Agora dá para a gente fazer uma análise rapidinho, porque a associação em paralelo ela é simples de analisar, né? Primeiro é o seguinte: como calcular a capacitância total? O cálculo da capacitância total é muito simples, basta adicionar as capacitâncias individuais. Então, CT, capacitância total, será igual à soma dos dois capacitores associados, dos valores de suas capacitâncias. Então, 0,75 microfarad mais 0,47 microfarad. Então, a capacitância total será igual à soma deles dois. O resultado da associação em série, como você lembra, foi de 0,289 microfarad. Série. Já o resultado da associação em paralelo foi 1,22 microfarad. O que isso quer dizer? Lá na prática, esses capacitores associados em série, com essa baixa capacitância, vão impor uma alta reatância. Os capacitores associados em paralelo, já com uma capacitância total maior, vai impor uma baixa reatância capacitiva. E isso vai dar para a gente perceber na prática
E daí você tira a sua conclusão prática de como o capacitor influencia com a sua capacitância na reatância capacitiva e como essa reatância capacitiva influencia no funcionamento geral de um circuito. Eu vou fazer montar essa prática com uma carga resistiva, mas esse comportamento que você está vendo aqui da reatância capacitiva, ele acontece não só com tensão, mas acontece quando o capacitor está sob a aplicação de um sinal, seja ele qualquer tipo de sinal que for variável. Então, se você imaginar qualquer sinal na sua mente, onde o capacitor esteja inserido, ele vai impor a reatância capacitiva dele, reatância essa que depende do valor do capacitor, entendeu? Então, o que nós estamos estudando não é apenas para a rede AC, é para todo o universo do circuito eletrônico. Pronto, agora que a gente relembrou essa questão da associação em série de capacitores e associação em paralelo, agora no circuito prático vai dar para você entender um pouco mais, quando a gente estiver explicando lá, por que a carga está se comportando dessa forma em função da reatância capacitiva. É por causa dos valores dos capacitores associados que estão permitindo que isso aconteça. Uma outra informação. Veja que na associação em série, nós precisamos calcular a queda de tensão em cada capacitor para saber os valores com que cada um ficariam polarizados quando eu fechasse a chave, não foi? Já neste tipo de associação, não precisa. Ambos os capacitores serão polarizados pela mesma tensão da fonte. Não há necessidade de calcular queda de tensão em um dos dois, porque como você aprendeu no módulo 3 da básica 1, na associação em série na associação em paralelo de resistores, quando os componentes estão associados em paralelo, a tensão da fonte ela é igual em ambos. Então perceba, este capacitor que é de 0,75 micro por 250 volts, associado em paralelo com este de 0,47 micro por 250 volts também, ambos suportam a tensão de alimentação da fonte, que é abaixo do valor de tensão nominal que eles indicam, não é? Que é de 230. Então, numa associação em paralelo, basta eu somar as capacitâncias que eu encontro a capacitância total. Numa associação em paralelo, a tensão, na realidade, aplicada é igual nos dois capacitores, ok? Pronto. Agora, continue assistindo o vídeo, que eu vou para a bancada montar o circuito para te mostrar a reatância capacitiva influenciando numa carga resistiva na prática. Vem comigo. Se tiver algo que você não conseguiu entender na explicação da videoaula, deixa aqui nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo a cada um de vocês. Valeu? Antes de mais nada, vamos confirmar a associação medindo com o capacímetro. Perceba que um capacitor ele é de 750 mil picofarad, está aí o código de cores americano 754, e o outro capacitor é de 470 mil picofarad, código americano 474. Este equivale a um capacitor de 0,75 micro, convertendo, e este é um capacitor de 0,47 micro, convertendo para esta unidade. Portanto, perceba que eu associei ambos em série. A associação em série, ela determina que o final de um componente seja unido ao início do outro, e isso configura uma associação em série. Então aqui eu tenho um nó da associação e aqui eu tenho os terminais da associação, onde eu vou inserir as pontas de prova do capacímetro, que já está configurado aqui para a medição. Então veja que a chave rotativa ela está posicionada para 2 milifarad, o que me permite agora medir a capacitância resultante desses dois capacitores. É o que eu vou fazer agora. Eu vou conectar as pontas de prova nos terminais deste capacitor e mostrar no display do capacímetro
o valor desta capacitância total. As prontas de prova estão devidamente conectadas nos terminais da associação dos dois capacitores. Lá na teoria, você lembra que o valor encontrado, que a gente calculou, foi de 0,289 microfarad. E o capacímetro indica 288,5 nanofarad. Se você converter para microfarad, nós teremos uma unidade muito próxima dos 288 microfarad que nós calculamos. Então aqui a gente convertendo daria o quê? 0,288 microfarad, não é verdade? Então estamos muito próximos do cálculo teórico daquela capacitância. Então, esse valor de capacitância deles associado em série de 0,288 microfarad ou 288 nanofarad terá uma influência, né, lá no circuito quando a gente fizer a montagem prática. Agora eu vou associar esses dois capacitores em paralelo para que a gente chegue àquele valor de 1,22, aproximadamente aquele valor de 1,22, né, que nós calculamos lá na lousa. Perceba que ambos os capacitores estão conectados agora em paralelo. Portanto, em paralelo, como a gente viu agora há pouco lá na lousa, as suas capacitâncias se somam, o que significa dizer que eu terei um valor aproximado ao do cálculo teórico de 1,22 microfarad. Eu vou posicionar as pontas de prova nos terminais dessa associação para que a gente faça essa leitura no display do capacímetro. Pronto. Pontas de prova devidamente conectadas nos terminais do capacitor dessa associação. E agora vamos à leitura no capacímetro. Calculamos 1,22 microfarad, o capacímetro nos mostra aí 1,219 microfarad, muito aproximado ao nosso valor, porque o 9 arredonda 1 e o 1 arredonda para 2, então temos aí 1,22 microfarad. Pronto, comprovamos que vamos levar para a nossa carga resistiva dois valores de capacitância diferentes. Quando eu estiver com eles associados em série, levaremos para a carga resistiva um capacitor de capacitância de 0,289 micro, e quando eu associá-los em paralelo, levaremos para a carga resistiva um capacitor de capacitância de 1,22 microfarad. Agora eu vou montar o circuito para a gente verificar a ação da reatância capacitiva na prática. O circuito está montado. Eu tenho um cabo de rede que já está conectado na rede, a chave que neste momento está aberta, tenho um fusível que está conectado à chave e a saída do fusível alimentando a associação em série dos capacitores. Veja que eles estão em série. E os capacitores, claro, ligados com a carga. Eles estão ligados em série com a carga. Os capacitores associados em série estão ligados, claro, que em série com a carga, para que a gente possa ver a influência de sua reatância capacitiva nessa carga resistiva. Falando de reatância capacitiva, nós calculamos em série que a sua reatância é de aproximadamente 0,289 microfarad. Então o que temos? A frequência da rede 60 Hz, é uma frequência baixa. A capacitância resultante dessa associação de 0,289 micro, também é uma capacitância baixa. Esses dois valores baixos contribuem para que a reatância capacitiva seja alta, portanto, influenciando no acendimento da lâmpada, no funcionamento dessa carga resistiva, que é o que nós vamos ver agora. Vamos lá? Eu vou fechar a chave SW1 para a gente enxergar o comportamento da lâmpada. Chave SW1 fechada, perceba
que nós não temos nenhum acendimento da lâmpada, nem mesmo o filamento da lâmpada ficou brando, o que significa dizer que toda a queda de tensão da rede está sob os dois capacitores associados. Como nós medimos, calculamos, que digo, lá na teoria, o capacitor de menor capacitância tende a ficar com maior parcela de tensão da fonte. Então é isso que nós vamos comprovar agora. Eu vou posicionar as pontas de prova do multímetro no capacitor de menor capacitância, que no caso é esse marrom, não é? De 0,47 micro, e temos que encontrar aqui uma tensão aproximada da tensão do nosso cálculo, onde um ficou com cerca de 141 volts, que foi o de menor capacitância, e o outro ficou com cerca de 88 volts, que foi o de maior capacitância. Nós vamos comprovar isso justamente porque nós não estamos vendo a lâmpada acendendo. Portanto, a tensão deve estar distribuída só entre eles dois. Vou posicionar o multímetro para que a gente enxergue este comportamento. Como você pode ver, o multímetro está posicionado nos terminais do capacitor de menor capacitância. E neste caso, nós temos o multímetro configurado para medir tensão AC, indicando uma tensão de 137 volts. Ok. Agora, vou posicionar as pontas de prova nos terminais do capacitor de maior capacitância. Ponta de prova posicionada nos terminais do capacitor de menor capacitância, temos uma tensão de 85 volts. Perceba, porque esses valores de tensão estão abaixo do valor do cálculo teórico. No cálculo teórico deu 88 volts para o capacitor de maior capacitância e 142 aproximadamente, 144 para o capacitor de menor capacitância. A diferença está porque nós estamos no horário de pico. Eu estou gravando às 18h30 nesse momento, e este é o horário de pico aqui na comunidade que eu moro. Significa dizer que nós não temos 230 volts, né? A tensão está abaixo dos 230 volts. Mas isso não impede da gente estar vendo a reatância capacitiva dos capacitores, impedindo o acendimento da lâmpada quando esses capacitores estão conectados em série, determinando uma capacitância única de 0,289 microfarad. Então veja, quanto menor a capacitância, maior a reatância. Quanto maior a reatância, maior será a queda de tensão no capacitor. Neste caso, eu vou medir de uma ponta para a outra desses dois capacitores, que é justamente o que a fonte enxerga. A fonte não enxerga os capacitores individuais. Ela enxerga um único capacitor de 0,289, é o que eu vou fazer agora. Vou medir de uma ponta a outra. Pronto. Agora estamos medindo toda a associação. Essa associação desses dois capacitores, que equivale a 0,289 micro, está neste momento com 222 a 223 volts da tensão da rede. Ou seja, toda a tensão da rede está retida no capacitor, no caso, né, na capacitância total. E claro, para a fonte restou quase nada, para a fonte não, para a lâmpada restou quase nada de tensão, motivo pelo qual esta lâmpada não consegue acender. Então você está vendo a reatância capacitiva influenciando diretamente no acendimento da lâmpada ou no funcionamento desse circuito. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou desligar o circuito através da chave, vou fazer a modificação da associação, vou associar esses capacitores agora em paralelo, e nós vamos fazer novamente a medição das tensões e observar o comportamento da lâmpada. Como você pode ver, eu agora associei os dois capacitores em paralelo. E como nós vimos no cálculo, lá na lousa, a associação desses dois capacitores em paralelo equivale a um único capacitor de 1,22 micro. E pela fórmula da reatância capacitiva,
quanto maior a capacitância, menor a reatância. Portanto, quando a gente ligar essa chave agora, significa dizer que como a reatância aqui vai ser menor, a queda de tensão aqui também em cima dos capacitores será menor, portanto sobrará um pouco mais de tensão para a lâmpada e a lâmpada tende a acender. É o que nós vamos ver agora. Eu vou fechar a chave. Perceba que agora a lâmpada já acende pelo menos o filamento. O filamento da lâmpada já está aceso, o que significa dizer que neste momento nós temos uma tensão retida no capacitor e uma parcela da tensão da fonte agora está retida na lâmpada. O que significa isso? Que realmente com o aumento da capacitância dos capacitores, ou seja, eles associados em paralelo, a capacitância subiu para 1,22 microfarad. Então houve uma redução da reatância capacitiva. Então, quanto menor a reatância, então menor a queda de tensão. Então, com menos queda de tensão na associação em paralelo dos capacitores, sobrou um pouco mais de tensão para a lâmpada, pelo menos acender o filamento. O que eu vou fazer agora? Vou fazer uma medição nos terminais dessa associação. Antes, nós tínhamos 222 a 223 volts quando os capacitores estavam associados em série. Agora vamos ver quantos volts nós temos nos terminais dessa associação com os capacitores associados em paralelo. A tensão em cima da associação também diminui. Antes ela era 222 e não sobrava praticamente nenhuma tensão para a lâmpada. Agora, com o aumento da capacitância e a diminuição da reatância, a tensão nos terminais da associação ela diminuiu para 185, o que significa dizer que o restante da tensão da rede está sob a lâmpada. Portanto, a lâmpada agora acende porque tem tensão suficiente para pelo menos o filamento dessa lâmpada acender. Você está vendo na prática que duas coisas você está vendo na prática. A influência de uma associação em série e de uma associação em paralelo de capacitores, e ao mesmo tempo, como essas associações, com seus resultados equivalentes de capacitância, influenciam na reatância capacitiva de uma forma que, quando ela aumenta numa associação em paralelo, a reatância capacitiva diminui a queda de tensão em cima da associação e sobra para a carga. Portanto, você está vendo agora na prática a reatância capacitiva quando o capacitor eleva a capacitância. Então, quanto maior a capacitância, como diz lá na fórmula, né? Quanto maior a capacitância, menor a reatância capacitiva. Você está vendo isto na prática. Agora você vê os dois capacitores sendo medidos, o valor da tensão em cima dos capacitores associados é de 186 volts e o restante da tensão dos 230 volts estão sob a lâmpada e a lâmpada está acesa com o restante da tensão. Por que a lâmpada não está acesa com a potência total? Porque a maior parte da tensão da fonte ainda continua no capacitor. Como esse capacitor ele vai reagir à frequência dessa rede, então essa reação, que é a reatância capacitiva, vai provocar uma queda de tensão nesses capacitores que retira da carga a condição do seu funcionamento pleno. Acredito que agora você tenha entendido um pouco mais, inclusive na prática, da ação da reatância capacitiva. Se você conhece alguém que precisa desse conhecimento que você acabou de aprender ou de relembrar, compartilhe esse vídeo com essa pessoa ou com essas pessoas para que elas possam crescer também profissionalmente e dessa forma a gente ajuda uma quantidade de gente maior nesse mundo da eletrônica.